E chegou o dia dos suportes na semana da tier list, aquela rota ali que às vezes é meio esquecida, que o pessoal não dá muito valor, mas aqui nesse vídeo você vai receber o devido valor e vai saber também quais suportes no jogo você deveria valorizar mais, pegar mais as suas ranqueadas para ter mais impacto nas partidas e quais que você tem que deixar mais de lado, tá? Então vamos falar sobre todos eles nesse vídeo, enquanto isso vai deixando aquele like para fortalecer, se inscreve no canal se não for inscrito. E let's bora! Nesse momento eu imagino que você já tenha visto aí outros vídeos da semana do tier list, mas se não viu, vai nos cards, vai aqui no canal também se você quiser procurar de alguma outra rota aí. A gente já tá no 4º vídeo dessa semana, dependendo de quando você estiver assistindo, já saíram todos. E você pode acompanhar aí a playlist certinha com todas as tier lists, fechou? Vamos lá, vamos começar com o Moze. Esse daqui já começa abrindo aí o SS, tá? O Moze, de novo, tem muita gente aí que é nova no jogo e às vezes não entende porque que alguns heróis aparecem lá em cima, lá embaixo. E eu convido você sempre a colar nas lives aqui no YouTube, na Twitch, a partir das 4, 5 da tarde, que a gente sempre troca uma ideia, você vê umas filas ali de um nível um pouquinho melhor e também consegue entender um pouco mais de conceitos do jogo. E o Moze, hoje, fazendo o papel que ele faz de ser um campeão que dá ritmo de jogo, que dá muita pressão, que tem dano também. O Moze atual, dificilmente você vai fazer ele tanque. Então aquele Moze com mais poke, ele agrega muito para o time e ele controla muito bem o terreno. Então é um campeão muito valorizado, principalmente nos elos mais altos e no competitivo. Continua no SS aí, não teve muitas mudanças a respeito disso. A Baleia continua sendo também um pique situacional, então a gente coloca ela no tier do bom. É aquele campeão que, cara, não é ruim, não é aquele campeão, é aquele campeão totalmente situacional. Se o do outro lado tiver muito controle de grupo e você tiver ali o last pick, se você olhar e falar assim, caramba, que a Baleia vai encaixar bem, você pode pegar. Mas jogar de Baleia só porque você gosta do herói é muito esquisito, acaba não funcionando muito bem. Então é um herói de resposta. O Rock, assim como todos os MOBAs, existem heróis que são de respostas, e a Baleia é um desses, então ela fica ali no meio termo. Liu Shan, esse daqui, cara, não consigo tirar ele desse tier list aqui do fraco. Já tentei várias vezes ver potencial nele, mas não adianta. É aquele suporte que em elos mais altos raramente aparece. Quando aparece, é um cara meio esquisitão aí que tá com o boneco. Tirando uns mono da China aí, uns caras muito loucos que conseguem realmente jogar bem de Liu Shan. E aí você pode subir um pouquinho ele pro meia bomba ou pro bom. O resto, velho, não tem como. O boneco é muito, mas muito a fundo da comp. É muito difícil você ter o Liu Shan na sua comp nos elos mais altos. Nos elos mais baixos, ele ajuda bastante, ele desabilita a torre, ele fica fazendo as playzinhas dele solo no mapa e funciona. Afinal, ninguém sabe o que tá acontecendo. Quando você chegar ali nos elos mais altos, quando chegar no épico, no lane, você vai ver que Liu Shan é um problema gigantesco. E aí talvez você possa optar por outras escolhas como o Sunbin, que já foi um campeão SS, mas hoje ele só tá no forte. Esse só tá no forte também, né? Vamos combinar. Forte é muita coisa. Já é um herói que você deveria cogitar na maioria das suas partidas. E o Sunbin, ele é até um S- atualmente, tá? Ele chega a querer cair pro A. O problema é que não tem tantos suportes assim no Brasil, então você não tem outros vários suportes fazendo melhor o que o Sunbin faz, e por isso ele continua numa posição mais privilegiada, vamos dizer assim, continua no nosso rank S. Mestre Sombrio, esse daqui, Milf que me perdoe, a não ser que seja o do Milf, tá? O do Milf é aqui, ó. Se for o do mid, suporte da Lux, pode colocar ele no SS. Tirando todos os outros, meia bomba no máximo. Esse boneco de suporte aqui é muito paiazinho, tá? Quando você pensa em suportes tanques, a gente não tem muitas escolhas boas. A gente tem uma muito forte e o resto acaba sendo bem meia boca. E desses todos meia boca, talvez o Mestre Sombrio seja o mais meia bomba possível, então ele vai ficar por aqui. Agora, se você quer suporte tanque bom de verdade, aí você vem nesse bonecão aqui, ó, Fera Selvagem. SS é o melhor suporte tanque que a gente tem há muito tempo. Lá na China também é um dos melhores até hoje. É um herói que dificilmente vai ser desse SS. Provavelmente eu vou fazer várias tier lists no futuro e ele vai continuar nessa mesma posição, porque é um herói muito completinho. Inicia a fight, pode jogar no flanco de uma forma diferente, ele iniciando pro time. Cara, é um tanque completo, não tem nem o que dizer. E ainda tem muito dano. Além de tudo, ainda tem muito dano. Então, Fera é o melhor tanque que a gente tem. O Kui, esse daqui sempre fica no meio termo, né? E aí a gente acaba deixando ele no bom. Porque um Kui bem jogado pode sim ajudar a carregar um jogo, então você ser um Kui S, e os Kui da maioria da tua ranqueada, talvez da tua ranqueada também, são esses Kui meia bomba, ou até um Kui que passa o jogo inteiro invicto, né? Não acerta um puxão a partida toda. Mas no geral é um campeão que ele também é um pouquinho situacional. Dependendo do que tem no time adversário, é bom você ter um Kui, principalmente se for heróis mais paradões, para você puxar, trazer para sua comp, e isso criar uma jogada bem bacana ali. Então o Kui, ele tem o seu valor, mas acaba sendo ali bem situacional e tem que ser bem jogado, né? Porque errar puxando de Kui, esquece, não tem como. A Wendy continua no Tier S, Kayan,
É um dos melhores suportes que eu sempre recomendo pra quem é novo no jogo, aquele suporte clássico que fica curando, cola do lado da DC, do mago, joga blocadinho com o time, fica dando cura infinita, dando um movezinho. Ainda tem uma segunda habilidade ali que é bem interessante também. Cara, é um herói bem completinho pra esse tipo de característica, a gente não tem muitos heróis que façam isso tão melhor do que ela, então ela continua aqui. Eclipse Letal também vai ficar aqui, eu acho que ele tá com o nome Don Huang, Don Zuong, sei lá, nunca sei os nomes aí que eles mudaram, mas o Eclipse fica aqui nesse tier do bom, porque também entra nessa linha de picks situacionais. Não vale a pena você jogar de Eclipse todo o jogo, tá? Não vale a pena. Mas caso tenha alguns assassinos, alguns heróis do outro lado que são muito chatos de lidar, ter um Eclipse é bom, porque só apertar o ultimate na cabeça dele e vai parar ele na hora. Então, é um pick situacional, fica mais ou menos nessa linha aqui do bom também. E a Yara ela também não consegue sair muito dessa linha, porque assim, se você tá jogando duozinho com um ADC muito bom, vale a pena você ter uma Yara. Se você tá jogando duo com um jungle muito bom, pode valer a pena ter uma Yara. Mas no geral, é complicado, é um herói que não tem pressão em rota, e o rock é determinado muitas vezes por pressão. Se não tem pressão, é um baita problema. Então a Yara não te oferece isso, e aquele negócio também, né? Ela é dependente de ter mais alguém bom. Uma Yara pode ser a melhor Yara do mundo, se não tiver ninguém bom pra colar do lado, não vai adiantar de nada. Então é um campeão situacional, que eu não recomendo muito na rankada, a não ser se você for mono Yara, não tem o que fazer. Mas a não ser que você tenha ali alguém de confiança para jogar do seu lado, eu não recomendaria Yara, tá? Lianpo, dentre os suportes tanque, talvez ele é o menos pior, por isso que eu vou colocar ele no bom. Eu vou deixar ele mais pro fundo aqui, eu tô deixando mais ou menos na ordem aqui dos heróis. O Eclipse ele iria mais pra frente, tá? Ele é um campeão que tem um pouco mais de impacto, talvez ficaria mais ou menos assim. O Lianpo, ele é um pouco melhor que o Mestre Sombrio, mas não é tão melhor assim não, por isso que ele entra no bom. Se você quiser um suporte tanque, você vai querer o Fera. Se ele tiver banido ou picado do outro lado, você vai pro Lianpo. Fora isso, já nada vai valer muito a pena também. E até aproveito para puxar o Doom, que ele entra nessa característica. O Doom Sup é muito meia bomba, tá, família? O Doom é um bonecão. Na selva, um dos melhores, no top muito bom, a gente fica elogiando o tempo todo. De suporte não dá, porque ele não tem recurso, ele não pega gold. E o Doom sem gold, ele fica aquele bonequinho de papel, velho. Você dá 2 tapas, ele já tá com meia vida. Não é aquele boneco legalzão que é em outras rotas. Então o Doom Super, ele fica na frente do Mestre Sombrio ainda, na minha opinião, mas ele fica um pouquinho abaixo do Lianpo. O Lianpo consegue fazer um pouco mais mesmo sem recurso, tá? Então dos tanques a gente fecharia desse jeito. Takeal, essa continua sendo uma das rainhas aí dos suportes. Cara, Tier SS, com skin nova agora também. Foi bufada pra caramba nas últimas atualizações. A Takeal já tá fora da curva há muito tempo, não faz nem sentido. É um campeão extremamente completo, muito bom pros elos mais altos. Em elos mais baixos, às vezes o pessoal não acaba não usando muito bem, mas em elos mais altos ela é maravilhosa e ainda recebeu vários buffs recentemente. Cara, dispensa comentários, tá? É de longe aí, top 2 suportes que a gente tem no momento. Zhang Liang, por ser um pick situacional, também vai entrar nesse tier dos bons, porque ele tem o mesmo papel do Eclipse, tá? E aí você pode jogar o Zhang Liang aqui um pouco mais pra frente também, eu vou deixar até do lado pra fazer sentido. Eles são heróis bons para parar um alvo específico. Então, quando você vê do outro lado que tem uma boa oportunidade, você pode pegar um Zhang Liang, mas não é um herói que acrescenta muito para a comp além disso, né? O único papel dele é esse, exatamente, é parar um assassino. Então, pique situacional, vai ficar no tier dos bons. O Ming, o Ming, ele tem um problema, ele melhorou muito e hoje eu consigo colocar ele no bom. Antigamente, para mim, o Ming, ele era o mesmo caso da Yaria, né? Que não sei o que, depende muito se tiver alguém bom do lado. Hoje, com o rework, o Ming ficou até que um pouquinho melhor, ele tá mais completinho, mas ainda é que nem a Yaria também, independente de ter alguém bom, não adianta você se vincular em um bando de batata, né? Então aquele herói que se você não joga duozinho, triozinho com seus amigos, não vale a pena pegar, na maioria das vezes não vai valer a pena jogar. Essa daqui vale, tá? Dólia vale muito a pena e fica aqui do lado da Dakiel. Eu até recomendo às vezes a Dólia mais que a Dakiel, dependendo da sua comp. Se você tiver ultimates fortes para resetar, a Dólia é mais útil. Se você não tiver, a Dakiel se encaixa melhor. Isso falando em conceitos gerais, tá? Não tô nem me aprofundando muito no quesito composição, não. Só falando de quesitos gerais, vale a pena você cogitar esses dois suportes. E se você hoje é main suporte, não tem por que você não pegar a Dólia ou Dakiel. A não ser que você queira um boneco mais dano, com um tipo de impacto diferente no jogo, você pode ir de Moza, ou se não, você vai de tanque e pega o Fera. Esses são os 4 aí mais fortes que você tem de sup no momento. Isso porque aí o Juan Sup, ela não se encaixa tão bem e ela também vai pra esse tier do bom. Cara, tem muita gente nesse tier do bom, né? Isso é complicado, guys. E eu já vou adiantar pra vocês. Vou colocar mais um aqui, que é o Guiguzi. Mano do céu, como a gente colocou suportes aí nessa lista do bom. Mas não tem muito o que fazer. Aí o Juan Boa e o Juan Selva, essa aí o Juan Sup, ela é bem mais limitada. Dá pra jogar com ela, por isso que ela tá aqui como boa, mas nada mais do que isso. O Guiguzi, pra ranqueada, ele tem um certo valor. Dá pra você deixar ele num tier do meio aqui, querendo ir pro forte, ficando do lado desses bonecões aqui. Não é nenhum absurdo, tá? Dá pra você fazer isso, mas também é um herói que, mano, o cara tem que ter muita visão de jogo e ele tem que contar que o time também acompanha as plays. É aquele herói que se teu time for mais ou menos esquisito, Guiguzi vai ser inútil. Então,
Numa ranqueada, se você joga sozinho, fica difícil contar com isso, mas se você tem uma galera ali de confiança para jogar junto, ele vale mais a pena. Então a gente fecha esse tier com vários heróis aí no tier do bom, mas hoje eu acho que tá meio definido isso. A gente tem os suportes mais fortes, alguns que estão um pouquinho abaixo, uma galera que tá num nível ali muito próximo, porque é um pick situacional, e um pessoal que fica um pouco mais abaixo, tá? Então assim a gente finaliza a nossa tier list dos suportes. Quero saber aí embaixo, deixa nos comentários, tá? O que você concorda, discorda, como sempre, coloca aí embaixo que eu vou ler. Se for nos comentários, esquece de deixar aquele like maroto, se inscrever no canal se não for inscrito. Muito obrigado pela sua presença, espero te ver em um próximo vídeo.